eu queria trazer para vocês um outro ponto que eu acho que é muito interessante agora sobre essa questão que está aí. Ó. Olha como é que são as coisas. A construção do jornalista brasileiro, ela se dá através, né, a construção do comunicador brasileiro, ela se dá através da diferença que existe entre o que tem de egoísta dentro dele e o que tem de altruísta dentro dele. Então, a Raquel Sherazade, ela cresceu numa vida bem diferente da vida dos... Né, que ela indiretamente prejudica quando ela critica bolsas, critica todas as políticas de esquerda. E essa Raquel hoje, ela tem um posicionamento contra o que o Sérgio Moro fez. Ela começa a ter atitudes progressistas, ela começa a ter atitudes mais democráticas. Olha que interessante. Agora eu falo com vocês aquilo que eu considero o que o povo realmente precisa perceber. Imediatamente após a Raquel começar a perceber que foi enganada, imediatamente após a Raquel se posicionar de outra forma, e eu volto a dizer, ela pode ter se posicionado de outra forma pelo simples fato de que ela percebeu que está errado e ela pode perder notoriedade por causa disso. Mas, em contrapartida, ela pode ter se posicionado de outra forma porque ela foi convicta de que ela foi enganada e ela quer lutar pelo Brasil e não necessariamente pelo dono da Havan. Mas, imediatamente após ela mudar seu posicionamento, o dono da Havan já pede a cabeça dela. Vocês estão entendendo o tamanho dessa matéria que eu estou trazendo para vocês? Olha, isso é um evento isolado, mas capaz de mostrar para a gente o porquê de tantos jornalistas falando mal do PT e poucos jornalistas tendo coragem de falar mal do Moro. Falo mais uma vez para que talvez talvez as pessoas do Brasil elas consigam entender um pouco do que está acontecendo. Veja, a construção da personalidade de uma pessoa, ela depende de vários fatores. Entre esses fatores, as oportunidades. As oportunidades dos jornalistas brasileiros, elas só acontecem se esses jornalistas estiverem dispostos a repercutir os interesses dos patrocinadores. Assim que a Raquel Sherazade começou a ter uma opinião diferente da opinião do dono da Havan, que é sem dúvidas um empresário que patrocina várias emissoras de televisão, que anuncia em várias emissoras de televisão, esse cara já pede a cabeça dela. Assim que ela começa a falar algo diferente daquilo que ele quer. Sabe o que isso significa? Significa que na sua cidade, isso mesmo, estou falando na sua cidade, você olhou para mim e falou, na minha cidade tem 10 mil habitantes. O veículo de imprensa da sua cidade não dá liberdade para o jornalista. O jornalista não pode falar contra um patrocinador. Ou seja, se uma pessoa quiser se blindar na mídia, se ela tiver dinheiro para comprar patrocínio nessa mídia, ela se blinda. O que significa que muita coisa errada no Brasil não é mostrada, por exemplo, os casos relacionados ao PSDB, porque eles fazem parte da mídia. O dono da Havan, ele simplesmente pirraça se as pessoas falarem mal do Sérgio Moro. E aí eu mostro para vocês uma coisa que eu aí respondendo, quando as pessoas me perguntaram, a pergunta foi o seguinte, se eu acho que a Raquel Sherazade realmente mudou. Não necessariamente acho que ela tenha mudado. Eu acho que talvez ela tenha compreendido. Entendeu? Porque a Raquel, ela parece ser uma pessoa que critica conforme o que ela acredita. E o erro que a Raquel cometeu no passado é um erro social. Ou seja, a sociedade não conseguiu mostrar para a Raquel que as políticas que eram implementadas no passado poderiam beneficiar pessoas que talvez ela nunca tivesse visto na vida. Talvez a sociedade nossa tenha criado uma espécie de escudo para que jornalistas como a Raquel nunca tenham a oportunidade de verem pobres. E sobre escudo eu vou falar com vocês. Olha, o ser humano normalmente ele muda as coisas de acordo com... o ser humano normalmente ele muda as coisas de acordo com aquilo que ele vê. A revolta nasce de acordo com o que as pessoas conseguem enxergar. As fábricas na cidade de Manchester, que foi o berço da Revolução Industrial, naquela época em que Marx e Engels escreviam contra o capitalismo industrial, eles não escreviam contra o capitalismo dizendo que o capitalismo era uma coisa necessariamente ruim, mas que o capitalismo produzia coisas ruins para a sociedade.
E o ser humano, por mais que ele seja egoísta, ele tem um pouquinho de altruísmo, e esse altruísmo normalmente ele é despertado pelas experiências. O que que os empresários, eu não estou falando dos funcionários de alto nível, o que que os empresários faziam em Manchester? Para evitar que os gerentes das fábricas tivessem compaixão dos trabalhadores, olha só o tamanho da coisa, pessoal. Para evitarem que os gerentes das fábricas tivessem compaixão dos trabalhadores, os donos das fábricas ordenaram a construção de muros. Eu estou tentando achar algumas fotos desses muros. Isso foi uma coisa que eu estudei lá na Inglaterra, até para evitarem que digam aí que isso é uma coisa comunista, né? Os donos das fábricas ordenaram a construção de muros e a finalidade de muros era esconder dos gerentes a pobreza dos trabalhadores. Por que que eu estou falando isso? Isso conecta-se à realidade do jornalista brasileiro. Quando a gente imagina o posicionamento da Raquel Sherazade durante esse tempo todo contra os mais pobres, contra os mais humildes, a gente tem uma reprodução do que aconteceu em Manchester no passado. Para evitar que os gerentes se revoltassem com a condição de trabalho dos mais humildes, eles criavam muros para que os gerentes conseguissem chegar até as fábricas sem verem a pobreza dos trabalhadores. Para evitar que os jornalistas de hoje se revoltem com a situação de pobreza das pessoas no Brasil, eles criam muros para que esses jornalistas nunca consigam conhecer a pobreza. O maior muro que a gente tem hoje no Brasil é o muro regional. Esse muro regional ele é tão forte que ele consegue isolar muitos playboys da realidade. O muro regional maior que a gente tem é a separação entre Sudeste e Nordeste. Uma pessoa de dentro de São Paulo, ela olha a realidade dos pobres do Brasil inteiro como os pobres de São Paulo. E nós precisamos admitir que é possível para uma pessoa que mora numa favela de São Paulo ir para dentro da cidade com um ônibus. Eu já morei no Jardim Miriam, em São Paulo. Ou seja, eu não tive o passado da Raquel Sherazade, eu tive um passado bem diferente. Eu morei no Jardim Miriam, em São Paulo, e eu demorava 2 horas para chegar no centro da cidade e trabalhar. Eu trabalhava numa prestadora de serviço, que prestava serviço para a BRA, a companhia aérea que existia na época, e eu trabalhava na produção de propaganda, Publipan. Então eu saía de uma realidade extremamente pobre, chegava numa realidade extremamente rica do centro de São Paulo, dentro de uma companhia aérea, em 2 horas. Então, para quem mora em São Paulo, você colocar a realidade da pobreza brasileira como sendo exemplificada por uma favela de São Paulo é muito confortável. Então você cria um muro. Esse muro não deixa com que jornalistas, não deixa com que pessoas de São Paulo vejam a verdadeira pobreza no Brasil. São pessoas que moram em situações bem diferentes da situação de um pobre de São Paulo. Então, no momento em que uma Raquel Sherazade, ela é isolada da realidade dos mais pobres, ela cria a personalidade dela achando que o pobre é vagabundo. Aí eu pergunto, será que uma pessoa que cresceu numa palafita no interior do Brasil, será que ela realmente tem a mesma capacidade de chegar a uma emissora de televisão e expressar sua opinião a respeito do mundo como uma Raquel Sherazade? Eu tenho certeza que não.